Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. América do Norte, 1340. Nasce do chão verde e luxuriante. Duas mãos colhem as folhas, penduram-nas a secar ao sol, esperam que o calor faça o seu trabalho. A seguir, o marinheiro quebra-as por entre os dedos, deixando cair cuidadosamente cada pedaço para dentro de uma bolsa de cabedal. Mais tarde, as pontas de os dedos de um monge, sujas de tinta e pó dourado, seguram uma pitada e deixam-na cair para dentro de uma folha aberta. A língua desliza, os dedos enrolam, fecha-se o ciclo. Repetido vezes e vezes sem conta. De olhos postos na planície por desbravar, o colono leva o cigarro à boca e sente nos lábios o sabor amadeirado e exótico. O fogo é levado à ponta do cigarro pelas mãos trêmulas do soldado, enquanto explodem as bombas enviadas para o matar. Inspira, expira. No alto do seu arranha-céus, o homem deixa que o fumo e o calor deslizem para fora do seu peito e olha pela janela para a cidade que ajudou a construir. Um momento de pausa e de paz antes que o mundo continue a girar. Esta é a história do tabaco, a planta que viciou a humanidade. Olá a todos e bem-vindos à terceira parte deste especial Plantas que Mudaram o Mundo. Neste episódio, fazemos um acordo com o diabo. Mais precisamente, descobrimos a história de um contrato faustiano entre a humanidade e uma planta. À primeira vista, são só vantagens. A nossa protagonista de hoje é fácil de colher e cultivar e o seu consumo acalma a dor e rouba-nos o medo. Sempre foi a companhia perfeita nos momentos de tédio, em jantares animados e até a caminho do carrasco. Traz consigo um ritual com milhares de anos, selvagem e primordial, feito de fumo e de fogo, e entra no nosso corpo a cada respiração. Fomos nós que a convidámos a entrar nas nossas vidas, nas nossas cidades e igrejas, no nosso corpo. Durante muito tempo, pensámos ter encontrado a melhor amiga da humanidade. Uma planta que nos fazia companhia sem pedir nada em troca e oferecia o prazer de um vício alimentado. E, no entanto, lentamente, esta planta revelou o seu lado mais negro. Afinal, o prazer que nos dava era o alívio de um sofrimento causado por ela. E quando menos esperámos, instalara-se nas nossas vidas, em todo o lado, e já não a podíamos largar. A planta do tabaco parece inventada para nos agradar.
O género Nicotiana inclui mais de 60 espécies diferentes de arbustos fartos e generosos, de 1 a 2 metros de altura e folhas compridas e largas. Não é uma planta temperamental. Apesar de preferir climas quentes e úmidos, aceita ser plantada com facilidade. Pode ser encontrada no Pacífico Sul, certas zonas da África, mas principalmente nas Américas. É nas folhas que se esconde a sua maior dádiva, a nicotina. Um alcaloide que, tal como a cafeína do primeiro episódio, funciona como um inseticida natural. No entanto, tem um efeito profundo no nosso sistema nervoso. Ao chegar ao nosso cérebro, a nicotina estimula a libertação de dopamina, o neurotransmissor do prazer, do humor, das emoções e da recompensa. E, mais interessante ainda, faz-se passar pela acetilcolina, o regulador da memória, da aprendizagem e da atenção. Cada vez que fumamos, o nosso cérebro é invadido pela nicotina e faz-nos sentir mais alerta, mais estimulados e mais felizes. No entanto, o tabaco exige-nos algo em troca. Devido ao seu efeito bioquímico no cérebro, a nicotina é extremamente viciante. Depois do seu consumo, é uma questão de tempo até os receptores precisarem de uma nova dose. O nosso corpo treme, transpira, irrita-se, e a única maneira de responder aos sintomas da abstinência é tomando mais nicotina. Ou aguentando. Este foi o acordo que a humanidade fez com o tabaco há milhares de anos. O prazer em troca do vício. O alívio seguido da fome pela próxima dose. Um acordo que só muito mais tarde viria a revelar as suas verdadeiras consequências para a humanidade. A princípio foi uma relação saudável. É difícil chegar a uma data definitiva, mas os arqueólogos acreditam que o tabaco foi cultivado e consumido há mais de 8.000 anos na América do Sul, no que hoje corresponde ao Peru, Equador, norte do Chile e Bolívia. Exatamente a mesma zona na qual, algum tempo depois, a cinchona começaria a ser colhida. Só depois o tabaco terá subido para norte, na direção do México e da América do Norte, acompanhando o advento da agricultura naquelas regiões e preenchendo as planícies do interior do continente, a par do milho e da batata. O consumo de tabaco era obsessivo. Pensa-se que as folhas eram mastigadas e lambidas como um alimento, cheiradas como um perfume e esmagadas e bebidas como um licor. A certa altura, as folhas do tabaco começaram a ser colhidas, secas, trituradas, enroladas noutras folhas e fumadas. Ou então, eram queimadas em pequenos cachimbos de barro ou osso, muitas vezes esculpidos na forma de deuses, heróis míticos e criaturas mágicas. As tribos nativo-americanas da América do Norte faziam ofertas de pitadas de tabaco às águas dos rios, às plantações ou nas planícies onde caçavam. E a partilha de um cachimbo era a forma mais diplomática de selar acordos de paz e acabar com conflitos. Os índio Potawatomi acreditavam que o tabaco tinha sido oferecido em sonhos pelo Grande Espírito. Já os maias fumavam folhas enroladas de tabaco para atingir transes espirituais, uma tradição a que chamavam sicar e que mais tarde se transformaria, claro, no nosso cigarro. Foi nas Américas que a humanidade descobriu o delicioso sabor e aroma do fumo do tabaco, utilizando-o em rituais religiosos e para fins medicinais. E foi nas Américas que, já no século XVI, os europeus se apaixonaram por aquela planta exótica.
É aqui que encontramos uma dificuldade. A quem devemos a chegada do tabaco à Europa? Há várias respostas para esta pergunta. Certamente, os primeiros europeus a começar a fumar foram os navegadores espanhóis que chegaram às Américas e depararam-se com aquele estranho hábito. Conta-se a história de dois marinheiros, em particular, Rodrigo de Jerez e Luís de Torres, ambos parte da tripulação de Cristóvão Colombo, que, depois de uma estadia no Novo Mundo, trouxeram consigo largas doses de folhas de tabaco secas, provavelmente da região da Florida, mais tarde a Flórida americana. Aprenderam a enrolá-las em enormes cilindros e introduziram na viagem de regresso à Europa um ex-libris da cultura ocidental: a pausa para o cigarro. De regresso à Espanha, Luís Torres foi visto a fumar, expelindo densas nuvens de fumo aromático pelas narinas e pela boca. Um comportamento que os católicos espanhóis confundiram com a representação cultural típica dos demónios do inferno. De que outra forma podia um homem produzir fumo se não fosse um demónio? Resultado? O fumador Luís Torres foi apanhado pelo Santo Ofício e condenado a 10 anos de prisão. Provavelmente a primeira multa por fumar em local público. No entanto, o mal estava feito. À medida que os navios atravessavam o Atlântico, ligando o litoral americano ao continente europeu, cada vez mais marinheiros trouxeram consigo o vício do tabaco, enchendo os cais europeus com as suas nuvens de fumo. O tabaco chamaria a atenção de personalidades mais dignas que escreveriam sobre a planta e, por isso, aos olhos da história, seriam os verdadeiros responsáveis por uma Europa fumadora. O primeiro candidato a essa honra chamava-se André TV, um frade franciscano que, depois de uma expedição ao Brasil, durante a qual chegou a ser raptado por indígenas patagónios, voltou à Europa e descreveu a forma como os indígenas sul-americanos enrolavam folhas de tabaco secas e trituradas em enormes cilindros formados por folhas de palmeira. Também trouxe algumas sementes de tabaco na esperança de poder plantá-las em França. Mas há outro candidato cujo impacto na história foi muito maior e que deveu o seu reconhecimento a Portugal. Praticamente ao mesmo tempo que TV escrevia sobre as suas aventuras no Brasil, Jean Nicot, embaixador francês em Lisboa, contactou pela primeira vez com o tabaco durante uma visita a uma prisão, quando um dos guardas foi apanhado por ele a fumar um cigarro. Na verdade, o tabaco não era novidade em Portugal. Navegadores vindos do Brasil tinham trazido sementes e folhas da planta para Lisboa, e várias pessoas ficaram agradavelmente surpreendidas ao descobrir que a planta crescia forte e feliz em terras lusitanas, sem precisar do clima tropical sul-americano. Tomar tabaco, ou erva santa, era uma atividade relativamente popular, especialmente enrolando em pequenos rolos ou canudinhos. Só mais tarde os portugueses fumariam cigarros, do espanhol cigarro, ou os charutos, provavelmente uma palavra emprestada do inglês cheroot, que, se não me engano, é também uma declinação de uma palavra que vem da Índia. Nicot comprou algumas sementes, plantou-as no seu jardim, aprendeu a enrolar cigarros, deliciou-se com o aroma do tabaco e, mais tarde, diria até ter descoberto algumas das suas vantagens medicinais. Mais importante ainda, quando regressou à França, para a corte de Francisco II e Catarina de Médici, levou consigo exemplares da planta. Catarina de Médici experimentaria consumir o tabaco em pó, ingerindo-o
pelo nariz e curando as suas terríveis dores de cabeça. Em poucos meses, toda a corte francesa andava com tabaco em pó dentro do bolso. E desta forma, não só o tabaco furava a hierarquia social europeia e atingia a nobreza e burguesia francesa, como nascia uma das formas mais populares do seu consumo, o rapé. Ao contrário dos rudes marinheiros a tresandar a fumo, e esta ligação com o fumo é uma ligação importante, como veremos mais à frente, o rapé podia ser consumido de forma discreta ao longo do dia e transportado em elegantes caixinhas. Mas a história não acaba aqui. É que, quando Catarina de Médici curou pela primeira vez as suas dores de cabeça, já as plantas levadas por TV para a França eram plantadas em várias regiões. Ainda assim, Nicot chamava a si a honra de a ter introduzido em França. De tal maneira que a planta foi rebatizada em sua homenagem, obtendo o nome Nicotinae, e de onde tiramos o termo nicotina. Numa obra de 1573, que incluía as primeiras instruções alguma vez publicadas sobre como cultivar o tabaco, Nicot apelidava a planta de uma erva de maravilhosa virtude contra todas as feridas, úlceras, herpes e doenças semelhantes, que o mestre Jean Nicot, sendo o embaixador do rei de Portugal, enviou à França. Ao descobrir isto, TV ficou furioso. Numa obra publicada 2 anos depois, tentou pôr os pontos nos is. Posso gabar-me de ter sido o primeiro em França a trazer a semente desta planta. Desde então, um certo indivíduo que nunca fez qualquer viagem deu-lhe o seu nome cerca de 10 anos após o meu regresso. No final do dia, ambos estavam certos e nenhum tinha razão. Praticamente ao mesmo tempo, os dois homens tinham levado para a França 2 espécies diferentes da planta de 2 origens distintas. TV levara Nicotina tabacum, certamente trazida do Brasil, onde era mais comum. Já Nicot oferecera à rainha Nicotiana rústica, quase de certeza trazida da costa norte-americana. Além disso, enquanto o frade foi o primeiro a plantar tabaco em França, o embaixador garantiu a sua aceitação e popularidade entre os aristocratas. A rivalidade entre os dois era acentuada por um detalhe prático. É que não havia apenas uma planta do tabaco, originária de um único local. Cada navio vindo das Américas, da costa brasileira ao México, da Jamaica à Flórida americana, trazia consigo uma das várias espécies de nicotiana. E por isso, na verdade, enquanto o tabaco foi descoberto, aspas, por TV ou por Nicot, já milhares de pessoas o fumavam em solo europeu. Ainda assim, Nicot ganhou a batalha pela memória histórica. Há, porém, uma alternativa muito mais saudável para a ocupação dos tempos livres do que fumar. E essa é, claro, ouvir podcasts. Podemos sugerir, por exemplo, Gungunhana, quando Portugal raptou um rei, produzido pela Broá Podcasts para a CNN Portugal e da autoria da jornalista Sara de Melo Rocha. Este programa acabou de ser premiado com o prémio International Women's Podcast Award na categoria de melhor podcast em língua não inglesa. Para ouvirem o programa, basta seguirem o link na descrição do episódio. Ao longo da segunda metade do século XVII, o tabaco passou a fazer parte da cultura europeia. Os mais pobres fumavam em formato de charuto ou em cachimbo de barro ou latão. Já os nobres e burgueses preferiam o rapé. Até o clero não pôde resistir à tentação.
Conta-se que o tabaco chegou a Roma e ao Vaticano pelas mãos do cardeal Prospero Santa Croce e do embaixador da Toscana em França, Niccolò Tornabuoni. Em pouco tempo, cardeais, bispos, padres e monges tinham os seus próprios cachimbos e bolsas de rapé, que consumiam obsessivamente. De tal forma que, poucas décadas mais tarde, o Papa Urbano VIII viu-se forçado a emitir uma bula papal ameaçando de excomungação todo e qualquer homem de Deus que consumisse tabaco no interior das igrejas. O importante é que a planta chegou a todas as classes sociais. E por isso era uma questão de tempo até partir da Europa para o resto do mundo. Os portugueses levaram-na para a costa africana, onde foi usada como moeda de troca comercial. E a seguir, para o Japão. Já os espanhóis e os ingleses apresentaram-na aos otomanos, que por sua vez distribuíram tabaco pelo Egito e pelo Médio Oriente. O caso inglês é particularmente interessante, mais que não seja porque o tabaco marcou algumas das figuras mais importantes da altura. Ao mesmo tempo que os franceses experimentavam o rapé e os padres católicos se encostavam aos pórticos da igreja para uma baforada antes da missa, os ingleses começaram a receber tabaco da variante nicotiana rústica, a mais popular da América do Norte. A mística do tabaco inglês deve-se, acima de tudo, a um estadista e explorador chamado Sir Walter Raleigh. Raleigh era uma figura excêntrica. Combateu na Irlanda e contra os espanhóis, casou às escondidas com uma aia da Rainha Elizabeth, sem dizer nada a ninguém, e a certa altura até partiu para a América do Sul à procura do mítico Eldorado. No entanto, a sua fama deve-se acima de tudo ao papel na colonização da América do Norte. Apesar de nunca ter visitado o continente, Raleigh financiou e deu cobertura política à primeira colónia inglesa em solo americano, a colónia de Roanoke, que ainda hoje em dia tem um poder muito marcante na psíquica americana. Mas, tal como tantos outros projetos na vida de Raleigh, Roanoke terminou em desgraça. A ilha tinha apenas 13 km de comprimento e quando lá chegaram, os colonos ingleses viram-se obrigados a enfrentar a fome, a doença e os ataques das populações nativas. A colónia falhou 2 vezes. Da primeira, os colonos desistiram e voltaram para a Inglaterra, esfomeados e doentes. Da segunda, desapareceram sem deixar rastro, sem que saiba até hoje o que lhes aconteceu. Independentemente de tudo, os ingleses voltariam a tentar uma nova colónia, desta vez na região da Virgínia, e Raleigh ganharia o estatuto de herói nacional. Ora, parte da sua mitologia incluía os seus cachimbos. Sempre impecavelmente vestido com os melhores tecidos e peles, Raleigh incluiu na sua toilette dezenas de cachimbos de vários materiais, incluindo barro, osso e bambu. E sempre que o apanhavam em algum banquete, era de cachimbo entre os lábios, laçando grandes baforadas de fumo para o ar. No imaginário popular inglês, fumar cachimbo passou a ser cool, elegante, um vício necessário para quem queria ser um verdadeiro dandy. Não admira por isso que, quando foi condenado à morte em 1618 pelo rei Jaime I, um dos últimos pedidos de Raleigh foi que lhe deixassem fumar uma última cachimbada. Mais tarde, encontraram na cela a sua bolsa de tabaco, um saquinho de cabedal com vários cachimbos e uma declaração de amor ao tabaco na forma de uma inscrição em latim que dizia: "Este foi o meu companheiro naqueles tempos tão infelizes." Talvez por estar associado a homens como Raleigh, havia quem não gostasse nada do vício do tabaco. William Camden, historiador da Rainha Isabel, escreveu num dos seus livros que muitos homens por toda a parte
alguns por lascívia, alguns por causa da sua saúde, com desejo e avidez insaciáveis, aspiram o fumo mal cheiroso através de um cachimbo de barro que imediatamente sopravam de novo nas narinas. As tabacarias são agora tão comuns na maioria das cidades como os bares e tabernas. E já em primeiro, o rei que reinou na Inglaterra de Shakespeare, Ben Jonson e Francis Bacon e que autorizou a tradução da Bíblia para inglês, que viria a receber o seu nome, a King James Bible, escreveu pelo seu próprio punho um dos primeiros tratados antitabágicos no qual descrevia o ato de fumar como um costume repugnante aos olhos, doloroso ao nariz, prejudicial ao cérebro e perigoso para os pulmões. Já não bastava ter executado Walter Raleigh, o famoso fumador, era necessário executar também o próprio tabaco. O mais impressionante é que tudo isto aconteceu em apenas 50 anos. Em 5 décadas, os marinheiros espanhóis e portugueses trouxeram a planta para a Europa, um embaixador levou-a aos reis de França, os padres levaram-na para dentro das igrejas e um aventureiro inglês transformou-a num símbolo de status. Bastaram 50 anos para a humanidade ficar viciada no tabaco, inebriada pelo seu aroma e sabor, fascinada pelo fumo, encadeada pela folha em brasa. Era uma questão de tempo até todo este prazer cobrar o seu preço. Virgínia, Estados Unidos, 1610. O cemitério ocupava mais que a cidade. Até perder de vista, crucifixos de madeira apodrecida marcam a última morada de mulheres, idosos e crianças. Ao longe, os trovões talam por entre as nuvens, anunciando mais uma tempestade. E cá embaixo, rodeando mais uma campa aberta, o que resta de Jamestown faz um breve momento de silêncio pelos mortos, mas também pelos vivos. Alguém tosse para dentro de um lenço, um som cavernoso e peganhento. Um bebê chora, esfomeado. Um dos jovens olha para o horizonte, para as colinas recortadas contra o céu cinzento, e os dedos enrolam-se à volta da coroa da arma que traz no cinto. Eles podem vir a qualquer momento. Naquela terra selvagem, a morte espera-os a qualquer segundo. A obsessão com o tabaco coincidiu com um momento de viragem na história europeia. Pela primeira vez, os portugueses, espanhóis, franceses ou ingleses tinham um continente inteiro para descobrir e desbravar. E, com novas terras, vinham novas matérias-primas para encher o cofre dos seus monarcas. No entanto, uma delas era praticamente omnipresente, aliando a oferta e a procura na balança da sorte: o tabaco. Do Brasil, Portugal trouxe açúcar, algodão, pau-brasil, mas também a nicotiana tabacum, semelhante à que TV levara para a França. Na América Central, em especial em Cuba, os espanhóis criaram as suas próprias misturas de tabaco e descobriram que o terreno fértil daquelas ilhas tropicais era o sítio perfeito para obter folhas mais subtis e aromáticas. Já os ingleses iam buscar o seu tabaco da variante rústica às novas colónias americanas, tentando resistir ao avanço dos portugueses e espanhóis. Jaime I, que detestava o tabaco como poucos, ainda assim entendeu a importância económica da planta e proibiu a importação de tabaco brasileiro e cubano para a Inglaterra. Os descendentes de Raleigh que, como ele, quisessem andar de bolsa de tabaco cheia, teriam de consumir as folhas da Virgínia, a recém-formada colónia inglesa na América. E a Virgínia bem precisava de ajuda. Estabelecida em 1607, Jamestown, a primeira cidade inglesa em território americano, estava à beira de cair.
A sua população resistia corajosamente à doença e aos ataques dos nativos americanos. Mas as condições no Novo Mundo eram tão duras que, a certa altura, foi mesmo preciso recorrer ao canibalismo. No entanto, a sorte de Jamestown estava prestes a mudar. Apoiado nas medidas protecionistas de Jaime I, John Rolfe, um negociante inglês de visita a Jamestown, percebeu que tinha ali uma oportunidade de negócio extraordinária e apressou-se a plantar dezenas de hectares de tabaco. Em apenas 10 anos, os virginianos estavam a enviar mais de 200 mil quilos de folhas de tabaco para Londres, onde eram torradas, esmagadas e vendidas em mais de 7.000 tabacarias por toda a Inglaterra. O tabaco da Virgínia seria um sucesso e salvaria a colónia inglesa na América. Sem a sua ajuda, é provável que os ingleses tivessem desistido do seu projeto de colonização. No entanto, esta vitória tinha um preço. A princípio, eram os próprios colonos quem trabalhava nas plantações de tabaco. Os ingleses podiam mudar-se para o Novo Mundo em troca de um contrato de 7 anos de trabalho, durante o qual deviam servir os mercadores de tabaco. No entanto, eram precisos mais trabalhadores. Muitos mais. E por isso os colonos decidiram recorrer ao mesmo truque que os impérios portugueses e espanhóis: o comércio de escravos. Em meados do século XVII, os colonos ingleses passaram a comprar milhares de escravos negros, todos os anos, trazidos da costa africana por navios dinamarqueses. Em 1661, o governo da Virgínia institui formalmente a escravatura no seu território, definindo que qualquer homem livre podia ser proprietário de escravos negros, comprando-os, vendendo-os e tratando-os como lhe conviesse. E a nova lei até incluía um detalhe cruel. Qualquer criança nascida de uma mulher escrava em solo americano era, por definição, também um escravo. Era a forma de garantir a constante renovação da mão de obra. O território que apenas um século depois daria origem aos Estados Unidos tinha descoberto os seus 2 grandes negócios. A sua maior importação seriam os escravos africanos. A sua maior exportação seria o tabaco. A planta do tabaco passou a fazer parte integrante da cultura dos Estados da Virgínia, mesmo depois da expansão dos colonos para outras regiões do continente. De tal forma que vários dos fundadores dos Estados Unidos e os seus primeiros presidentes, incluindo Thomas Jefferson, George Washington e James Madison, eram proprietários de plantações de tabaco. Não admira por isso que a próxima grande evolução na tecnologia do vício tenha acontecido neste Estado americano. A máquina de Bonsack, criada pelo virginiano James Albert Bonsack em 1880, era uma obra-prima da mecânica que permitia resolver um sério problema do negócio do tabaco: o facto de os cigarros serem, na sua esmagadora maioria, enrolados à mão. Recorrendo a uma série de pesos, contrapesos e roldanas, a máquina permitia que o tabaco caísse sobre uma comprida folha de papel, desenrolada a partir de um rolo de centenas de metros, e, através de vários processos mecânicos, saísse do outro lado um compridíssimo tubo de papel com tabaco lá dentro. Tudo o que o utilizador tinha de fazer era alimentá-la de papel e tabaco e, do outro lado, ir cortando o tubo com uma tesoura para formar os cigarros individuais. Com esta tecnologia, os produtores de tabaco podiam produzir 120.000 cigarros por dia. A máquina chegava em boa altura.
Alimentadas pelo tabaco produzido nas colónias americanas, nasceram as grandes tabaqueiras que ainda hoje são o coração do negócio a nível mundial. O inglês Philip Morris abriu a sua loja em Londres em 1854. Primeiro com cigarros de alta qualidade, enrolados à mão, e depois dedicando-se à venda em massa. Já no virar do século, nasciam a Imperial Tobacco Company Limited e a British American Tobacco. Em 1913, o americano R.J. Reynolds lançava a marca Camel e, nos anos 20, a marca de Philip Morris, entretanto transformada em empresa multimilionária, estreava um tipo de cigarro mais suave e fino, especificamente pensado para as mulheres, os Marlboro. O tabaco nunca fora tão popular, tão omnipresente. No entanto, foi exatamente no seu momento de maior conquista que a sua natureza secreta veio ao de cima. O verdadeiro preço de 500 anos de vício e prazer. A ideia não era nova. Já no final do século XVIII, 200 anos depois do rapé e do cachimbo entrarem no cotidiano europeu, vários médicos descobriram uma relação entre o consumo do tabaco e o cancro nasal e labial. No entanto, só em 1929 é que o alemão Fritz Limkind deu à instituição médica o peso da estatística. Descobriu uma correlação fortíssima entre ser fumador e desenvolver cancro no pulmão. E já nos anos 50, o Journal of the American Medical Association publicou a primeira confirmação científica de que o tabaco levava a carcinomas pulmonares. O fumo do tabaco tornou-se um elemento tóxico, sujo e perigoso. Progressivamente, foi sendo proibido fumar nos locais públicos fechados, como os aviões, os cinemas ou os restaurantes. A humanidade tentou arejar-se, purificar o ar que respirava. Até a indústria do tabaco foi forçada a adaptar-se, criando cigarros eletrónicos, vapes e cigarros sem combustão. Um a um, os vários elementos do ritual milenar foram sendo apagados. A folha enrolada, a labareda, o fumo, o aroma, o sabor. Sobrou apenas a nicotina, o princípio ativo da satisfação e do vício, ora completamente separada da planta que lhe dera origem. À primeira vista, isto seria natural. Séculos passados a acender cachimbos, fumar cigarros ou respirar rapé, a humanidade não extraiu do tabaco outra coisa que não o ócio. E, no entanto, essa não é uma parte menor da experiência humana. O tabaco ofereceu conforto, fruição, calor e sabor. Enquanto descobria novos continentes, enfrentava doenças, criava novas tecnologias ou escrevia maravilhosos poemas, de vez em quando a humanidade precisou de parar, tirar um momento, descansar e fê-lo a fumar um cigarro. A natureza não nos dá apenas ferramentas para viver mais e melhor. Dá-nos também motivos para estar vivos, mesmo que o preço a pagar pela felicidade seja acelerar a chegada da morte. Mas o tabaco traz consigo uma dimensão simbólica e imagética. O ato de fumar sempre inspirou a nossa reverência. Desde as tribos americanas que descobriram o tabaco, que fumar é uma coreografia, uma performance e um ritual. Para os nativos americanos, era uma forma de se unirem à natureza. Para Walter Raleigh, era parte integrante de ser um cavalheiro. Para as estrelas de cinema dos anos 40, era símbolo de força, independência, masculinidade. Para os jovens, sempre foi um ato de rebeldia. O cachimbo e o cigarro aparecem nas mãos e nos lábios de pintores, escritores, poetas e arquitetos.
Na verdade, a planta do tabaco não implica apenas o seu consumo. Implica uma cultura, uma estética, um comportamento, uma série de significados que foram mudando ao longo dos tempos, mas que moldaram para sempre a nossa forma de nos relacionarmos com nós mesmos. Tudo isto, apesar das suas consequências negativas. Tudo isto num mundo mais cheio de fumo, mais sujo, mais imperfeito. Tudo isto no simples ato de acender um cigarro. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana. Eu admito que o tabaco é provavelmente das plantas mais difíceis que tivemos que lidar até agora. Não propriamente no contexto do episódio, nós tentamos manter-nos relativamente imparciais, mas realmente nas consequências da sua ligação com a humanidade. O café nós vimos como um estimulante, a cinchona tinha uma dualidade complicada em que era um medicamento, mas ao mesmo tempo foi uma ferramenta muito forte da expansão europeia para a África e para a Ásia. O tabaco é quase único e exclusivamente estético. Tem uma componente que realmente aumenta a atenção e faz as pessoas sentirem-se mais relaxadas, mas acima de tudo é um vício. E é um vício mau. Não pode haver dúvidas sobre isso. O fumo do tabaco e o consumo do tabaco não faz bem a absolutamente ninguém. E contudo, isso é que o torna particularmente estimulante. Nos tempos antigos, e mesmo assim, como vimos no episódio, não são tão antigos quanto isto, quando no século XVIII já se sabia que havia uma correlação entre o consumo de tabaco e o cancro nasal e labial. Mas nos tempos muito antigos nós até poderíamos desculpar determinada coisa. Não sabiam. Pá, os coitados não sabiam. Hoje em dia nós sabemos. E mesmo assim continuamos esta antiga relação que a humanidade tem com esta planta. E por causa disso, não querendo entrar no lado se é bom ou se é mau, porque eu acho que todos sabemos que é mau, apesar de uns poderem gostar mais do que outros. Apesar disso, é uma planta que mudou a história do mundo. Inquestionavelmente. É uma planta que tem uma presença fortíssima no nosso dia-a-dia, nos hábitos de milhares de pessoas, no progresso da própria história e no desenvolvimento do novo mundo e muito dos horrores que resultaram por causa disso, mas também em toda esta componente estética. O tabaco é provavelmente a planta dos livros, dos quadros, dos filmes, das séries. Tem uma componente que nós podíamos ter explorado aqui um bocadinho melhor no nosso episódio, podíamos ter dado mais corpo, mas acho que poucos hábitos terão uma associação visual tão forte, pelo menos para uma determinada geração que cresceu já com a indústria do cinema, do que o ato de acender ou fumar um cigarro. E por isso, independentemente do bem e do mal, era impossível não falar do tabaco, este velho e talvez mau companheiro da humanidade. Para a semana, vamos deixar de parte todas estas considerações de será que esta planta é mais importante que aquela outra planta? Porque realmente, será que o café é mais importante que a cinchona ou a cinchona que o tabaco? Vamos falar daquela que é inquestionavelmente, e eu aqui ponho as mãos no fogo e fumo do tabaco, é inquestionavelmente a planta que mudou a humanidade. A planta que mudou tudo. Esta é talvez a planta sem a qual nada era igual ao que é hoje em dia. Talvez não é a planta mais sexy, talvez se calhar não é a mais complexa, porque é relativamente simples e todos nós a conhecemos. Para a semana vamos falar de trigo. Vemo-nos para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Diogo Caetano, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.